Bem, gente, vamos dar aqui para você a última notícia que saiu. Eu peguei da CNN, né? E vamos ver o que ela está falando. E olha o grau de entusiasmo da repórter. Vamos ver. Acaba de acontecer essa notícia e a gente já traz aqui com bastidores sobre essa decisão. Vamos lá. O que acaba de acontecer? A oposição, o PL, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, líder na Câmara, o deputado, acaba de protocolar na mesa diretora, na presidência da Câmara dos Deputados, então, o requerimento de urgência do PL da anistia. O que significa isso? Requerimento de urgência do PL da anistia. PL da anistia, o projeto de lei que é para anistiar as pessoas, os criminosos envolvidos nos atos criminosos lá do 8 de janeiro de 2023, o quebra-quebra geral. Ok. E aí, por que requerimento de urgência? É um pedido que, se acatado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter uma tramitação muito mais rápida, vai direto lá para o plenário da Câmara. E é no plenário da Câmara que haverá, então, emendas, modificações. Não precisa passar por uma série de comissões, porque essas comissões, elas são importantes para esgotar, né, o debate, porém, é muito mais demorado. E aí eles têm pressa, porque tem muita gente presa, né, tem as sentenças saindo a todo momento e tem toda uma preocupação eleitoral também com a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual é o detalhe que eu trago aqui para vocês? Por que foi protocolada hoje? Porque é o seguinte, 2 fatores. Primeiro, Jair Bolsonaro passou por 12 horas de cirurgia ontem, não tem previsão de alta. O que tem a ver Jair Bolsonaro com essa história toda? Jair Bolsonaro, ex-presidente, fazia parte da estratégia de viajar o Brasil sensibilizando a população para pressionar os seus parlamentares a assinar requerimento de urgência, votar pelo projeto da anistia. Bolsonaro está fora do jogo, não se sabe até quando. Estão falando aí em coisa de 2 semanas, pelo menos, no mínimo, para ele ter alta do hospital, e depois que tiver alta não vai poder sair rápido, não. Então, isso aqui foi um balde de água fria na estratégia da oposição pela pressão no PL da anistia. E o outro fator é o governo, fator governo. O que o governo federal está fazendo? Tão logo foi anunciado que a oposição já tinha 265 assinaturas, ou seja, mais que as 257 necessárias para esse requerimento de urgência. O que o governo fez? O governo viu no sistema a lista de quem assinou, dos parlamentares que assinou. E qual a não surpresa? Vários parlamentares de partidos que fazem parte da base aliada, de partidos que tem assento, tem cadeira aqui, tem ministério no governo federal. E parlamentares desses partidos assinando o projeto de anistia, que anistiaria, se passar do jeito que está, inclusive o plano para assassinar o presidente da República, Lula, e também o vice-geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. E aí o governo foi para cima e começou a pressionar os parlamentares que assinaram, primeiro falando com os líderes, aliados de Lula, falando com os líderes, falando, olha, fala para os seus parlamentares tirarem essas assinaturas. E aí, o que aconteceu? Sóstenes Cavalcante já estava preparado que isso poderia acontecer e conversei com ele agora há pouco. Ele me disse o seguinte: se a gente perceber que está perdendo a assinatura, eu corro e protocolo o requerimento. E foi o que acabou de acontecer. Então foi por isso, para não perder as assinaturas, ele correu para protocolar. Mas tem um fato interessante. Eu vou chamar a Larissa e o Yuri aqui para a gente conversar. Enfim, todo mundo. Yuri Pita, vem para cá que já começou o 360, cheio de notícia, apuração, a tela inteira. Porque é o seguinte, ok, protocolou. A Larissa vai explicar aqui que na prática não muda tanta coisa. Ela já vai contar por quê. E depois eu venho arrematar por que mesmo assim ele resolveu antecipar e formalizou, então, a apresentação desse requerimento. Ai, boa tarde a todos vocês. Até perdeu boa o ar. Tarde, Débora, Yuri, todo mundo que está na tela aqui comigo, meus amigos Theo, Pedro.
Era o que a oposição queria, obviamente, ainda mais começando essa semana, depois do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, até de uma sinalização de que, apesar de Bolsonaro estar neste momento no hospital, a direita segue unida nessa tentativa de conseguir anistiar esses criminosos que acabaram, né, atacando as sedes dos poderes em Brasília em 8 de janeiro. Por outro lado, o que a gente escuta dentro da Câmara dos Deputados, e é importante também trazer a questão do regimento interno da Câmara. Apesar de ter sido protocolado, é um processo importante, inclusive há comemoração dentro da oposição, as assinaturas apoiando esse projeto de lei podem ser retiradas até o momento da votação. E é nisso que o governo federal aposta agora. Eles conseguiram protocolar com duas, Débora, se eu não estiver enganada, assinaturas acima do que era preciso, do mínimo preciso, que era de 257 assinaturas, mas pode ter esse trabalho nesta semana, que será uma semana mais morna. O presidente da Câmara dos Deputados não está em Brasília, não teremos grandes votações nesta semana, então o governo federal promete usar essa semana para conseguir que assinaturas se empenhando para a votação, para que seja urgente essa votação, sejam retiradas até ser colocado em votação. E também tem outro detalhe. Apesar desse pedido de urgência, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados colocar na lista de votação, na pauta que a gente chama, no dia das sessões da Câmara dos Deputados também. Há outros diversos projetos de lei com pedido de urgência na análise já protocolados na Câmara. E é nisso que a base do governo vem batendo. Por que priorizar um projeto de lei, sendo que há outros nessa fila? Por outro lado, desde o início, o presidente da Câmara tem dito aos parlamentares, segundo fontes, que se alcançasse o número necessário para essa urgência, de fato, iria colocar em votação. A expectativa é que na semana que vem, em reunião de líderes, tenha essa discussão de que dia será pautado esse projeto de urgência. Até lá, o governo federal promete fazer esse trabalho para conseguir a retirada dessas assinaturas e ainda me pontuaram algumas fontes ali da base do governo, lideranças de todo o Congresso Nacional, especialmente na Câmara, que mesmo se for pautado, para ser aprovado esse regime de urgência, precisa também das mesmas 257 assinaturas. Então pode ter pessoas que, na hora da votação, principalmente se for uma votação ali aberta, que acabem desistindo, lembrando que o Centrão vem dizendo isso, que essa não é uma pauta prioritária por parte da população brasileira. Yuri, deixa eu só... Oi, claro. Bem, gente, então, a gente percebe que, né, é um jogo de cena. Eu sei que é um jogo de cena. Eu sei que o negócio vai passar. Quem já assinou e tirar o nome, né, está suicidando, né? É um suicídio. E o governo fazer pressão para tirar o nome das pessoas que já assinaram também é ridículo, né? Vai ficar ruim para o governo. E o Mota andar para trás também vai ficar ruim para ele como presidente da Câmara. Você concorda comigo? Olha, se já tem estudo de assinatura, existe a pressão popular também, né? Que está querendo essas assinaturas, está querendo esse projeto, e nós estamos à beira de um ano eleitoral. E nós temos o Bolsonaro numa situação crítica, né? Porque ele fez uma cirurgia, vai ficar um pouco de recuperação. Pode ser, né, que Bolsonaro, Deus queira que não, mas, né, a saúde impeça que ele seja candidato, porque é uma maratona. Você vê ele correndo no Brasil aí, né, pedindo anistia e tal, para salvar esses presos. É um trabalho árduo, né? Não é qualquer um que na idade dele pode ficar viajando para cima e para baixo assim, não. Então, pode ser que sim, pode ser que Bolsonaro até não tenha sido, né, não esteja em condições de saúde para ser presidente. Deus queira que ele esteja em boa forma, né, e que seja a vontade de Deus. Mas qualquer coisa que acontecer, né, a direita vem forte, viu? Porque se Bolsonaro não sair, indicar alguém muito mais palatável, aí o negócio fica muito ruim para piorar. Quer dizer, para ajudar o pessoal da esquerda e do governo. Agora, o meu medo é de acontecer um novo Tancredo, entendeu? Bolsonaro ficar internado muito tempo, adoecer, e aquela coisa ficar enrolando, né, e ele morrer.
Aí, meu amigo, aí o filho dele vem com força. Aí o Eduardo Bolsonaro vem lá dos Estados Unidos com força e faz um arrastão no Brasil inteiro. Ah, faz. Porque quando o povo... aqui em São João do Rei a gente viveu isso. A morte do Tancredo foi uma coisa muito traumática. Para o Brasil, a gente que viveu isso na época, né? E o Tancredo não tinha aquela, né, aquele apelo popular que o Bolsonaro tem hoje. Mesmo assim, a população foi, né, e se comoveu com a morte dele. Então, quer queira, quer não, não tem lado bom aí para o governo, não. A saúde do Bolsonaro preocupa mais o governo do que a oposição. Entendeu? Porque hoje, Bolsonaro ainda é uma fonte, né, de harmonia, mas sem ele as coisas podem ficar muito pior, né? Tem essa coisa da polarização, mas a polarização não vai diminuir sem Bolsonaro, não. Ela vai aumentar sem Bolsonaro. Então, Bolsonaro ainda é um que está pregando a pacificação, entendeu? Eu vou jogar nas 4 linhas, tentou me matar, mas eu estou aí de boa. Vocês prenderam meus aliados aí, colocaram eles reféns, mas eu estou de boa, vamos soltar eles e tal. Ainda é um cara, assim, não é para ir para cima. O Bolsonaro é um cara fácil de levar, entendeu? Agora, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, sai de baixo. Prisão fora de cogitação, né? Mas a questão da saúde é que preocupa, né? Então, tá aí, a mulher perdeu o fôlego, né? É uma notícia importante. A gente já falou que isso ia acontecer? Ia, né? E vai livrar a cara do governo, com certeza, né? Então, existe muito jogo de cena aí. Comente, um abraço, né? Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei. São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 555 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Já é o 3º vídeo que eu estou mandando hoje, hein, gente? O negócio está pegando. Está precisando ficar muito esperto aqui para acompanhar o que está acontecendo. Porque é uma coisa atrás da outra. O Brasil não para. Quem quer monotonia, não vem para o Brasil.